Quando eles começam a chegar mais para os países bálticos e Ucrânia e tal, eles falam, bom, nós temos que começar a matar. Aí eles criaram um grupo chamado Einsatzgruppen, que seriam como grupos de extermínio para nós, que eram soldados com a única função de assassinar judeus a tiros. Tá. Então eles chegavam numa pequena cidade da Lituânia, vamos dizer assim, né? Mandavam que todos os judeus se apresentassem na praça central, judeus com medo, todo mundo apavorado. Iam Vamos lá saber o que era, né? Vamos lá, entravam na praça. Quem não ia, o lituano denunciava. Olha, aquela casa mora uma família de judeus. Eles iam lá e buscavam. Porque os caras eram... Veja bem, o vizinho já não gostava de judeu. Ele sabia, pô, eu vou pegar a casa dele pra mim, eu vou pegar televisão, a roupa, sei lá. o que tiver lá eu vou roubar. Eu vou roubar. Então, eram denunciados. Eles iam para uma praça central. Da praça central, cidades pequenininhas, eram levados para a floresta, sob mira de armas. Ali eles mandavam os homens cavarem grandes covas, né? E todo mundo lá apavorado sem saber o que fazer, mandar os homens tirar roupa e eram assassinados a tiros. Matando os homens primeiros, as mulheres e as crianças já ficavam mais indefesas. Entendi. Depois de matar os homens, eles faziam a mesma coisa com as mulheres. Tira a roupa, fuzila e elas caíam nas covas, iam cobrindo de terra e fazendo novas pilhas até desaparecer com a população daquela cidade. Esse é o começo do extermínio do povo judeu. Antes de campo de concentração. Antes de campo de concentração. Mas isso começou a surgir um problema para os alemães. Olha a loucura que foi tudo. Qual o problema? Um soldado que tinha 18, 19, 20 anos, que tinha tido uma lavagem cerebral para acreditar que os judeus Era inferior? eram inferiores, tinham que ser mortos. Uma coisa é você falar isso na teoria. Quando ele chegava naquela cidadezinha, juntava aquela população, ia para a beira daquela cova e tinha que dar um tiro numa mulher ou numa criança, aí ele começava a passar mal. E o pessoal descrevia aquilo. Você dá um tiro a 2 metros, voa sangue para todo lado, um pedaço de cérebro, crianças gritando, as mães chorando. E eles chegaram a matar dessa maneira 700 mil pessoas. Então você imagina, depois de alguns meses, 1 mês, 2 de trabalho assim, esses jovens não estavam aguentando a pressão. Então eles começaram a ter crises emocionais, de chorar, de ter problemas. Os generais, os comandantes davam cada vez mais vodka para eles aguentarem aquilo. Porque chegava depois de 1 mês, todo dia matar mulher e criança. Caramba. Não dá, é a mulher e criança, está gritando, está chorando, está implorando para ficar viva. Uma coisa horrível. Aí os alemães começam a ver, olha, matar assim não vai dar certo. Porque tinha 9 milhões de judeus para serem assassinados. E só conseguindo, depois de 1 ano, matar 700 mil. Nossa. Aí começa toda a loucura alemã, toda a loucura, como eu falo nos meus livros, da participação da Alemanha inteira nesse processo. E também eles querem economizar munição, quer economizar... Exatamente, você falou uma coisa certa, a munição é cara em guerra. Transportar um exército para matar, gasta gasolina que fazia falta. Exato. Precisava soldado para lutar na guerra. Então toda essa parte começa a atrapalhar a Alemanha. Então eles resolvem testar outras formas de matar. Eles já tinham feito um processo de matança por eutanásia na Alemanha, que era matar alemães que tinham doenças físicas ou mentais. Que o Hitler achava que essas doenças podiam passar de geração para geração. Então, se um alemão tinha uma doença mental, nós temos que matar ele para que o filho dele que seja uma raça pura. Não pode ter doentes aqui. E esse sistema de eutanásia era feito ou com injeção letal ou com umas pequenas câmaras de gás onde o gás de um motor a diesel sufocava a pessoa. Por injeção, é claro que não dá para matar milhões com injeção. Então eles resolvem fazer câmaras de gás maiores para matar esses judeus. Que fizeram de... Oi. Essas doentes. Doentes mentais. Então, começam matando eles assim. Aí, para matar os judeus, o que eles fazem? Eles fizeram alguns testes. Pegavam um caminhão-baú, né? Todo mundo sabe o que é o caminhão-baú, jogavam o cano de escapamento. Olha a loucura que é o Holocausto. Quando a gente começa a contar detalhes, você fala, meu, um troço de louco.
jogava o escapamento Nem para animais, dentro do baú. né? Não eram mortos assim. Nada. É. Jogava o cano de escapamento para dentro do caminhão-baú, botava lá 50 a 100 judeus, o que cabia, trancava a porta e o caminhão começava a andar com o motor a diesel jogando o gás para dentro para sufocar os judeus. Bom, o motorista ficava ouvindo as pessoas batendo, gritando, me tira daqui. Tinha caminhão que capotava, porque ele fazia curva e todo mundo caía para um lado, o caminhão capotava. Quando abria, ali era uma coisa horrorosa. E estava gastando óleo diesel. Pô, isso aí não funciona. É. Aí fizeram câmeras paradas. Treblinka, por exemplo, era um campo de extermínio que funcionou perto de Varsóvia, fica 1 hora de Varsóvia. Treblinka funcionou... Na Polônia, uma cidade da Polônia, Treblinka. Treblinka funcionou pouco mais de um ano. 850 mil judeus foram assassinados lá em 10, 11 meses. As pessoas desciam do trem, lá tinha essas câmeras de gás de cimento, também com os motores a diesel, as pessoas chegavam, iam entrando e iam morrendo sufocadas, né? Como o caminhão não estava andando, dava certo, mas estava gastando óleo diesel, né? E aí os cadáveres eram queimados ao ar livre do lado de fora. Você imagina o fedor que era aquilo lá, a loucura que eram campos assim. Tiveram 3 campos assim, Sobibor, Treblinka e Belzec. São 3 cidades da Polônia onde funcionaram campos de extermínio por gás carbônico, sei lá o que, CO2, o que é isso. Até que a maior indústria química da Alemanha, IG Farben, através de uma das subsidiárias dela, pegou um inseticida, adaptou a fórmula para matar seres humanos. É isso que eu descrevo no meu novo livro, Engenheiro da Morte. Era para matar... Era para matar piolho, para matar pernilongo e tal, esse gás. Chamava Zyklon. Zyklon é ciclone em alemão. Aí os engenheiros dessa fábrica falaram: nós vamos adaptar esse gás para matar seres humanos. Me emprestem... Olha a loucura. Me emprestem 600 soldados russos para eu testar de cobaia. Então pegaram 600 prisioneiros russos do campo de Auschwitz e fizeram testes até a fórmula ficar boa para matar seres humanos em 20 minutos. E o mais rápido possível. Mais eficiência, mais barato e tudo mais. É daí que surgiram as câmaras de gás que a gente ouve falar. Por que o Zyklon era bom? Porque o Zyklon eram cristalzinhos. Zyklon não era nem gás nem líquido. Então, para transportar, não tinha risco de explosão, de vazamento. O Zyklon, quando entra em contato com o ar, ele gaseifica, cristalzinho gaseifica, aí vira aquele gás que as pessoas respiravam e morriam em 20 minutos. É daí que surgem as câmaras de gás que a gente visita em Auschwitz, visita em alguns campos, que a gente vê a produção industrial. Quando começam a matar com Zyklon, Auschwitz tinha 5 câmaras de gás grandes, a produção é tão grande, é tão rápida a morte, que não dava mais para queimar os cadáveres ao ar livre. Por quê? Porque era muito cadáver, surgindo um fedor insuportável. Aí que eles chegam nos crematórios, que as pessoas também ouvem falar nos crematórios, dos campos de concentração. Tinha uma indústria alemã que fazia fornos de pizza, forno de pão e forno crematório, que oferece para os nazistas: olha, eu posso fabricar fornos potentes, grandes, onde vocês podem queimar os cadáveres com mais rapidez. Então a indústria alemã foi colaborando nesse sistema, foi conivente porque ganhava dinheiro. Vendiam o Zyklon, vendiam os fornos. Os campos de concentração eram cercados de arame farpado, 3, 4 fileiras. Vendiam o aço. Alguém tinha que fabricar. E tudo custava. Claro. Quando um comandante alemão nazista era chamado para fazer um campo de concentração, que o Himmler, que era o chefe da SS que cuidava dessa área, olha, nós vamos na cidade, sei lá, vamos chamar, cidade de Vostochnova, na Polônia, nós vamos fazer um campo de trabalhos forçados de extermínio que vai receber 80 mil pessoas. Aí o comandante chamava um arquiteto, um engenheiro, fazia o projeto, quanto vai precisar de arame farpado, cimento, encanamento, luz, água, assim e tal. Quanto vai custar isso aqui? 500 mil marcos.
ele ia no banco alemão, Deutsche Bank, pegava um financiamento de 500 mil marcos para construir o campo. Só que ele tinha que pagar o banco. Como é que ele pagava o banco? Os alemães falavam para os judeus, quando iam para os transportes, vocês só podem levar uma mala, coloque o que vocês têm de maior valor. Aí o cara botava uma joia, um castiçal de prata, o casaco de pele, o que ele tivesse, e levava. Quando os trens paravam nas estações dos campos e os judeus embarcavam, eles diziam, você escreve na mala o seu nome, a cidade que você veio, que depois você vai, na barraca, você vai receber sua mala como se fosse um hotel. Sim. O cara era morto, virava escravo, a mala ia para um outro lugar, roubavam tudo que tinha naquela mala. Era separado, o que era joia, o que era não sei o que e tal. E levado para a Alemanha, os sapatos, as roupas eram reformadas e vendidos na Alemanha para os alemães usarem. As joias de ouro eram derretidas porque precisavam de ouro para financiar a guerra. Os judeus, depois que morriam, arrancavam os dentes de ouro para transformar em barras de ouro. Os cabelos, você visitou Auschwitz, você viu os cabelos, você viu os óculos, você viu os sapatos, você viu toneladas e toneladas. Você sabe por que tinha os cabelos? Não. Então, quando os soviéticos libertaram Auschwitz, em 27 de janeiro, abriram aqueles barracões e caíram toneladas e toneladas de cabelo humano. Também os soviéticos não entendiam também o que era aquilo. Aí descobriram que era dos prisioneiros que iam chegando, o cabelo era usado como material térmico de submarino. O submarino era forrado com isso para material térmico e para estofamento de tanques de guerra e de aviões de guerra. Então até o cabelo dos judeus era usado, né? Nada se perdia. Em Majdanek, que é um campo que está intacto porque os soviéticos chegaram rápido, os alemães fugiram muito rápido. Em Majdanek encontraram notas fiscais de venda de cabelo humano. Tem lá, não sei quantas toneladas de cabelo, tantos marcos. Porque era vendido como uma mercadoria. Que absurdo. Isso é o holocausto que as pessoas não têm ideia. Por isso que a gente fala hoje... Tem gente falando que não foi bem assim, não aconteceu. Quem fala que não, estudou para saber a verdade, para poder inventar mentira. Então a gente sabe que... Agora, o que espanta, o que assusta, é que a coisa foi feita de uma maneira tão industrial, tão organizada, tão fria. Por isso que a gente fala que não pode comparar o Holocausto com nada. Você não pode comparar o Holocausto com nenhum outro tipo de massacre. Porque não tinham a mínima genocídio, porque nada foi feito de defesa assim. E não sabiam, né? Alguns sabiam, a maioria não sabia. Eu vou falar da minha experiência, Márcio. Quando eu fui lá em Auschwitz, a coisa que mais me chamou a atenção são aquelas fotos dos prisioneiros nas paredes. Eles não estão aterrorizados, não estão tristes. Aí eu perguntei e falaram que aquela foto era tirada logo quando ele chegava, né? Sim. Então eles não sabiam nada do que ia acontecer lá. Então, ou tinham ideia. É que assim, Auschwitz começou também como um campo de prisioneiros políticos poloneses. Aquelas fotos que você vê, a grande maioria não são de judeus. Não? Não, são de ou prisioneiros políticos ou da nobreza polonesa, que era os nazistas. Até sorrindo, né? Porque eles acharam que estavam indo para uma prisão. Auschwitz saindo daquela parte que você viu de tijolo, quer dizer, não eram ainda campos de extermínio, não era campo de trabalhos forçados como vira depois. O alemão, todos aqueles caras quando chegavam, eles eram fichados que nem numa delegacia. Foto de frente, de perfil com número, tá certo? Quando os judeus começam a chegar em Auschwitz, e aí numa quantidade de centenas de milhares, não dá mais tempo de fotografar, por isso que eles começam a tatuar em Auschwitz as pessoas. Auschwitz foi o único campo que tatuava as pessoas, porque como não dava tempo de fotografar e registrar como era antes, eles tatuam o número da pessoa no braço, no uniforme recebia um número, e a pessoa deixava de ser uma pessoa, passava a ser um número. O prisioneiro tinha que saber que ele não era mais Gabriel Waldman, ele era 87352. Ele passava a ser um número. E se ele ia levado para outros campos, que às vezes ele virava escravo em vários campos, era o prisioneiro do número tal que é levado para os campos. Entendi. Só que
Eu visitei vários desses campos. Existem arquivos, você chega num campo na Áustria, de um cara que foi preso na Polônia, um húngaro que foi preso na Polônia, num campo que ele acabou no campo da Áustria, tem uma ficha dele, fulano de tal, número tal, nascido aqui, cor dos olhos, altura, peso. Tem a ficha dos caras.